Fala galera, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês um aplicativo, né, que foi feito por um cliente há um tempo. Ele é um aplicativo, como vocês estão vendo aí na tela, de regularização urbana, né? Ele foi desenvolvido usando o React, o Ionic e o Capacitor, né? E é um aplicativo mobile para Android, né? Então ele não funciona naqueles em outra loja, né? Só na loja da Apple, né? Na verdade, ele não subi ele para Play Store, mas tá em fase de andamento. Então, basicamente, aqui deveria ter uma tela de login, né? Mas como não precisava para o cliente, a gente fez só até aqui, né? Então, basicamente, ele clica aqui, né? Então, ele tem diversas opções aqui para fazer o que ele precisa, né? Esse aplicativo ele é para coleta de dados em campo, né? Então, ele não deveria funcionar com acesso à internet, né? Ele precisa funcionar sem internet. Então, o banco de dados é o local SQLite, né? Que já vem embutido no projeto do React. E basicamente aqui a gente cria um projeto, né? Eu criei um projeto aqui agora há pouco, né? Só para ilustrar. Então aqui tem aquelas operações de CRUD de editar e excluir o projeto, né? Criar o projeto e tal. Aqui estão os formulários de coletar dados, né? Então eu venho aqui e seleciono o projeto que eu quero, né? Eu vou selecionar aqui o projeto 2, que é o projeto que eu criei agora, né? E aqui tem todos os dados do formulário que o cliente, no caso a empresa, né? Coleta para fazer a regularização junto com a prefeitura. Então aqui basicamente esse é um formulário que tem as informações socioeconômicas, né? Cada empresa usa o seu formulário, né? Esse foi o que foi passado para a gente. Então, aqui basicamente o formulário vem preenchendo, né? Então tem nome, RG, né? Profissão, todos os dados do detentor do imóvel, do cônjuge do detentor do imóvel e do resto da família desse detentor, né? E aí, para coletar os dados referentes ao resto da família, né? A gente tem um outro formulário dentro desse, que pode ser preenchido ou não, que é o formulário tá aqui embaixo, esse formulário de composição familiar. Então, no caso, eu clico aqui e eu ativo a composição familiar. E aí, eu tenho mais um formulário dentro do formulário, né? E aí, isso depende de cada propriedade, né? E aqui tem a geolocalização, né? No caso, a gente coleta a coordenada do GPS do aparelho, né? Como não tem acesso à internet, né? Porque nem sempre fazer a coleta em campo vai te permitir usar a internet. A gente tentou usar o GPS do celular, né? Do aparelho, no caso. Pode ser celular, tablet, né? Mas é o GPS do aparelho. E aí o que acontece? A coordenada fica armazenada, né, no aparelho. Depois que ele chega no escritório, né, ele consegue ligar esse aparelho na internet e aí ele que meio que corrige essa coordenada, né, de acordo com alguma rede de referência que você tiver, né? Então, basicamente aqui a gente tem dados socioeconômicos, né? A geolocalização da propriedade. Aqui a gente coleta as assinaturas, né, do detentor do imóvel, de quem está levantando os dados, né, e de testemunho. Aqui a gente tira a foto da fachada, né? Como está escrito aqui, capturar a foto da fachada, né? E as demais fotos que forem feitas referentes à propriedade, né? Porque geralmente a gente tira uma foto da fachada, né? E vai tirando foto de documento, foto de certidões que o proprietário tem, né? São todos dados muito importantes. Beleza. Aqui eu fiz o menu de consultar os dados, né? Então a pessoa pode vir aqui no projeto e acessar todas as informações, né? Visualmente, ele não tem como editar nada aqui nesse menu, né? Ele só consegue visualizar para poder. Por exemplo, ele fez o levantamento lá da propriedade, né? Ficou com dúvidas de alguma coisa.
antes dele ir pro menu de editar realmente, ele pode só consultar aqui, se tiver tudo certo, beleza, ele continua, passa para a próxima propriedade. Se caso tiver algum erro, né, aí ele tem que ir lá editar e corrigir. Mas aí aqui basicamente aqui são os dados gerais, né, de todos os 2 formulários. Na verdade, só do primeiro formulário, né, ainda tem aqui um outro menu que eu fiz, que é o de composição familiar, que no caso seria o segundo formulário, que pode ter ou não, dependendo da propriedade. Aqui as coordenadas aqui acho que é sexagesimal, não lembro direito o formato que tá, mas aqui são as coordenadas, né. Aqui as assinaturas, isso aqui é só um exemplo que eu fiz, né, aqui rapidinho só para vocês verem como é que funciona. Aqui é a foto da fachada, né, então ela é isolada das outras fotos. E aqui as demais fotos, né, que você tira na hora que tá fazendo o levantamento. Essas fotos não preciso falar, né, porque elas são assim porque eu tô dentro do Android Studio, né, então basicamente é isso. Aqui é onde eu exporto o formulário PDF, eu vou mostrar o formulário depois para vocês, um que eu tenho aqui antigo, né. Aqui é o menu onde eu faço edição dos dados, então eu posso editar cada formulário, cada dado daqueles formulários, né, tanto as assinaturas, né, como as fotos e foto da fachada, né. E cada um desses menus aqui são independentes, né. Editando, por exemplo, formulário, não acontece nada com a foto, né, porque a foto já está vinculada a uma tabela do banco de dados, né, que está agrupado com todos os outros dados, né. Então editando isso aqui, eu estou editando exatamente a linha lá correspondente a essa propriedade. Ela é única né, dentro do banco de dados, ela tem a identificação dela única. Então, se eu apagar todas as fotos, né, e ela não vai interferir em nada com as outras propriedades, né. E, basicamente, quando a gente edita aqui alguma coisa, não, você está editando realmente só daquela propriedade. Então, aqui corrijo e salvo, né, tudo que eu precisar, tanto daquele do primeiro formulário quanto de composição familiar, né. É um menu de edição para cada formulário daquele, né. Aqui no caso é por pessoa, né, então, por exemplo, se eu quiser editar o formulário do João, tá aqui. A segunda pessoa, Maria, então vai estar tudo aqui embaixo. Eu tenho que selecionar aqui em cima, né, qual pessoa que eu quero editar. Assinatura em formato de imagem também, né, você vai só atualizar a assinatura que tem lá, né, no formulário. Se eu quiser aqui riscar tudo e atualizar, ela vai salvar lá no banco de dados. E foto de fachada é realmente igual ao outro, né? É só a foto da fachada, a gente escolhe aqui de acordo com o formulário da propriedade, e aí posso atualizar, né? E aqui tem um menuzinho que pediram também, que foi para carregar uma foto que já esteja no aparelho, né? Sem ser foto da câmera. Então, por exemplo, tem uma foto que eu tenho em um outro aparelho e eu preciso vincular esse formulário, né? Aqui no caso é foto da fachada, mas eu acho que tem das outras fotos também. Mas aí eu não quero usar a câmera do aparelho, eu quero carregar por um arquivo. Então esse botão a gente fez para isso. Aqui, nesse menu exportar GeoJSON, é o menu de exportar todos os dados do projeto que eu quero, né? Então eu venho aqui, projeto, ok. Exportar GeoJSON, vou exportar o arquivo GeoJSON, e sendo um arquivo GeoJSON eu tenho todos os dados em JSON do banco de dados, e tenho a parte geo, né, que são as coordenadas georreferenciadas da propriedade, né. Então, aqui eu já exporto um arquivo direto para o QGIS, né, ou para qualquer outro ferramenta GIS que você esteja usando, seja ArcGIS ou mesmo um sistema web, né, como aquele que eu mostrei em vídeos anteriores. Então, o usuário ele pode carregar, ir lá fazer a coleta da regularização urbana. Ao mesmo tempo, se ele tiver um aplicativo que faça isso no celular, né, ele já pode exportar para o celular esse GeoJSON, e no próprio celular ele vai abrir lá e vai ver todos os dados georreferenciados, se está tudo certo, se precisa corrigir alguma coisa.
Aqui é só para exportar as imagens, né? Se precisar separar as imagens do arquivo, né? Na verdade, isso aqui acho que é para juntar, né? Porque as imagens não aparecem, por exemplo, aqui no GeoJSON não tem as imagens, né? Mas se você quiser, por exemplo, que o QGIS, quando eu clico no botão lá, apareça todas as imagens da propriedade que você levantou em campo, né? Você tem como fazer isso, né? Não foi pedido, mas é possível fazer, né? Aí vai ficar tipo um info window do Google Maps, né? Esse menu aqui é um menuzinho que eu fiz de configuração só para limpar o banco de dados quando a gente exclui um projeto, né? E um menuzinho de ajuda só para ilustrar um pouco o aplicativo, né? E basicamente é isso. Botei um calendário aqui só para as pessoas usarem, né? Às vezes é útil ter um calendário para você ver, se situar e tal. Mas aí aqui agora eu vou mostrar rapidinho o formulário, né, que eu tenho aqui. Um formulário antigo. Aqui, no caso aqui é o arquivo GeoJSON que eu exportei agora há pouco, né? E aqui é um formulário, né? Então, não sei, não tem como dar muito zoom, né? Mas é basicamente o formulário já formatado, preenchido, bonitinho, com todos os dados que foi levantado em campo, né? Geolocalização aqui, tudo certinho. Aqui o segundo formulário, né? No caso, aquele que eu falei que depende de cada propriedade. E as assinaturas, né? Com termo um termo que tem de jurídico, né? No caso, essa assinatura aqui, junto com o documento, a documentação, e uma assinatura em campo, né? Do, do proprietário é válido juridicamente, né? Então, apesar dessa assinatura aqui ser só uma assinatura virtual, ela, junto com a foto dos documentos, né? E a assinatura atestando que realmente o proprietário estava no local e foi levantado todos esses dados, né? É válido juridicamente como atestado de que as informações que ele prestou foi ele realmente que prestou e não outra pessoa, né? Então, para fins jurídicos, né? Se o proprietário quiser, de alguma forma, reivindicar que não foi ele que fez aquele. Não foi ele que assinou isso aqui, ele não tem como, né? E aqui um hash de autenticação que garante que esse documento aqui é único, né? Toda vez que eu gero um relatório desse dentro do banco de dados, ele gera uma chave, né, criptografada para cada formulário. Então, cada formulário desse aqui é único. Depois que gera esse formulário aqui, não pode mais editar. Se você editar, perdeu a chave, né? Porque ele fica registrado no arquivo tanto no banco de dados do aplicativo, né? Se para fins de auditoria, se alguém for auditar o aplicativo um dia, vai estar lá registrado esse formulário. E caso alguém edite o formulário, ele já não vai ter mais valor jurídico, né? Aqui viria a foto da fachada, né? E mais para baixo as outras fotos. Fechou aqui sem querer. Mais para baixo as outras fotos. Então é isso. É o que esse aplicativo faz. E no próximo vídeo eu posso mostrar como que posso fazer algum levantamento e mostrar os dados do arquivo de GeoJSON, né? Se for de interesse do pessoal, né? Mas acho que vai ser legal. Posso usar esse arquivo também em um sistema WebGIS que eu tenho aqui para mostrar e tal. Mas a princípio é isso. Obrigado aí pela atenção e até o próximo vídeo.